Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 39, Cícero versus Catilina, uma conspiração em 4 discursos e um quadro. No episódio anterior nós vimos 9 figuras que vão interagir entre si e contribuir para o fim da República Romana e o começo do Império. Hoje nós vamos falar de uma conspiração que ocorreu no final do ano 63 a.C. E essa conspiração pode ser organizada em 4 discursos e em torno de um quadro, que talvez seja o quadro mais famoso que demonstra o Senado romano. E se você fizer qualquer busca na internet pelo Senado romano, uma das primeiras imagens que vai aparecer é esse quadro, que é de um pintor italiano chamado Cesare Maccari, e foi pintado no ano 1888, que é o ano da libertação dos escravos no Brasil. Essa conspiração que nós vamos conhecer hoje centra-se na figura de um patrício, um nobre, arruinado, chamado Lúcio Sérgio Catilina. As fontes descrevem o Catilina, são 2 fontes principais sobre o Catilina. Uma é o historiador Salusto, que é do final, ainda é contemporâneo dessa época, na verdade, e o outro são as obras do Cícero, né, que foi talvez o maior advogado, orador, filósofo e político romano, né? O Cícero, ele não tinha nascido em Roma, ele era um desses homens novos que tinha cidadania romana, mas era nascido em outra cidade. E a gente vai ver como essa dinâmica entre o Catilina, um nobre arruinado, e o Cícero, que era um homem novo em ascensão, como isso levou ao fim dessa conspiração, tá certo? O Catilina tinha esbanjado a riqueza dele para satisfazer as ambições políticas dele. No entanto, ele acabou reduzido à pobreza. E apesar dele ainda ter contatos com os poderosos, por conta da sua família patrícia, ele tinha muitas ambições políticas, tá certo? E em Roma, a gente sabe que o maior cargo político era do cargo de cônsul, né? E ele, em 63 a.C., o Catilina tenta concorrer a cônsul, mas quem é eleito? O Cícero, né? O Cícero já vinha fazendo o que se chama a carreira política romana, né? E ele era muito orgulhoso de ter sido eleito para cada cargo no seu ano, né? Cada cargo em Roma, você tinha uma idade para poder ter. E o Cícero foi eleito, ele dizia sempre, eu fui eleito no meu ano para cada cargo, né? E quando ele completou a idade para ser cônsul, ele foi eleito cônsul, tá certo? O Catilina chamava o Cícero, né, de hóspede. Ele era um hóspede em Roma porque ele não era romano, ele não tinha família romana, patrícia, né? Então, ele derrotado e cheio de malícia, né, cheio de inveja, o Catilina abandonou a política convencional, a política eleitoral, e começou a recrutar os descontentes ali em Roma, né? Senadores empobrecidos, os equestres, né, os nobres que estavam com dificuldades, os plebeus, os residentes estrangeiros e principalmente os escravos, tá certo? Crucialmente, ele acabou alistando os soldados do Sula, tá certo? A gente lembra que o Sula tinha dado muitas terras aos seus soldados. Só que esses soldados eram bons de guerra, mas não bons de fazenda, né, de agricultura, e acabaram com muitas dívidas. E uma bandeira grande do Catilina era acabar com a dívida das pessoas, tá certo? Que Roma teria dinheiro suficiente para que as pessoas não precisassem pagar suas dívidas, né? Com esse plano para tentar tomar o poder por força das armas, o Catilina começa a trabalhar com um cara chamado Caio Manlius, que começa a organizar um exército dessas pessoas empobrecidas em torno de hoje, onde hoje é de Florença, tá certo? Ali no norte, ao norte de Roma, tá certo? Onde era a Etrúria nessa época, né? O plano do Catilina foi desenvolvido com outros conspiradores, claro, né? Entre eles tinha um cara chamado Lentulus e tinha outro chamado Cétego, que eram pretores, tá certo? E era um plano muito audacioso. Eles iriam matar o Cícero, tá certo? A eleição em Roma acontecia em torno ali do final do verão e o
o cônsul tomava o poder em janeiro, tá certo? E ficava um ano no poder, né? Então, no final do ano do Cícero lá, como cônsul, eles pretendiam matar o Cícero, tá certo? E tomar o poder na base das armas, né? Felizmente, a conspiração foi descoberta. A principal pessoa que descobriu isso foi uma mulher chamada Fúvia, que era amante de um co-conspirador do Catilino, soube do plano e comunicou ao Cícero, tá certo? Os rumores na Itália já se espalhavam, o Cícero, como cônsul, tá certo? Estacionou guardas por toda a cidade, né? E enviou nobres para vigiar os locais suspeitos. Então ele estava sabendo de tudo, tá certo? Embora os fatos ainda não fossem conhecidos com precisão, o Catilina o Cícero chama uma reunião do Senado, tá certo? Em novembro de 63 a.C., e faz uma das suas primeiras grandes orações, né, discursos contra o Catilina, com Catilina ali no Senado, tá certo? É essa cena que é mostrada no quadro que a gente está falando, né? Esse é o primeiro discurso que vai aparecer. É o discurso do Cícero, que é o discurso chamado Catilinárias, né? E ficou muito famoso, considerado um dos discursos mais influentes e melhores da humanidade. E quem aprendia latim, essa era uma das primeiras coisas que você aprendia, era esse discurso do Cícero. E começa mais ou menos assim, em português, uma tradução que eu fiz. O Cícero reúne o Senado com o Catilina presente, que ele era senador, tá certo? E, e, e começa a discursar dizendo o seguinte: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda noturna do Palatino, nem a ronda da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência dos homens de bem, nem esse local tão bem protegido para uma reunião do Senado, nem a expressão do voto dessas pessoas, nada disso consegue perturbar-te. Não te das conta de que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração está vinculada ao conhecimento de tudo isso? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem encontraste e que decisão tomaste? Ó tempos, ó costumes. O Cícero, nesse momento, nesse discurso, o que ele faz é um contraste entre os valores tradicionais de Roma, né, que é a virtude, a honestidade, a dureza da decisão, e a malícia política do Catilina, tá certo? Ele usa muitos argumentos. O Cícero era considerado o maior orador de Roma nessa época, ele usa muitas ferramentas do discurso, tá certo? Um deles, por exemplo, ele usa muito a questão de insinuar uma coisa sem dizer diretamente, certo? O Catilina, por exemplo, ele tinha sido acusado de ter um caso extraconjugal, tá certo? Com uma virgem vestal, tá certo? Quer dizer, não só ele teve um caso extraconjugal, mas ele teve um caso extraconjugal com uma virgem. Quer dizer, as virgens vestais, elas eram para permanecer puras, tá certo? Então ele era um cara considerado um depravado, né? Então o Cícero dizia, no meio do discurso, ele dizia assim: eu não vou nem falar daquele caso que você teve com a vista versal, eu não vou nem falar da possibilidade de você ter mandando matar o fulano de tal. Então ele insinua várias coisas sem provar, tá certo? Quando o Cícero faz esse discurso, o Catilina acaba se acovardando e foge de Roma, tá certo? O Cícero, como cônsul, podia ter ordenado a prisão do Catilina ou podia ter ordenado, inclusive, a execução do Catilina, mas ele quer que o Catilina, de certa forma, se entregue, que ele mostre que ele é culpado realmente, tá? E o Catilina faz isso. Ele foge de Roma naquela noite de novembro e vai se encontrar com Mallius, que é o cara que está organizando o exército dele ali perto de Florença, tá certo? Ele, enquanto isso, os co-conspiradores ficam em Roma, tá certo? Para executar outra parte do plano. Como o desvendar do complô aconteceu com o seguinte: os conspiradores estavam querendo que algumas tribos gaulesas que estavam em Roma para negociar um acordo com o Senado, que eles entrassem do lado dos conspiradores.
Os gauleses, que não eram bobos, disseram assim: eu vou pegar esse pedido aqui de conspiração, vou entregar para os senadores e vou ganhar favores com os caras que mandam em Roma, né? O Cícero pega essas cartas, tá certo? Que são provas, né? Evidências do crime de conspiração, e com essas cartas ele manda prender 5 pessoas co-conspiradores, tá certo? Que estavam em Roma, tá certo? E começa aí a discussão sobre o que fazer com esses conspiradores, tá certo? É, houve um grande tumulto em torno da cúria, né, do Senado, por parte da multidão. O Cícero, tendo assegurado os prisioneiros e a cidade, apressou a votação do que fazer com aquelas pessoas, tá certo? O costume senatorial ditava que o cônsul eleito, que no caso é um cara chamado Silano, falasse primeiro. O Silano diz a opinião: eles devem ser executados, né? Eles devem sofrer a pena máxima, porque eles estão conspirando contra nós, tá certo? Contra a República, contra o Estado. Aí chega a vez do segundo, a gente falou do primeiro discurso, foi do Cícero, o segundo é do Júlio César, né? O Júlio César é um jovem senador ainda nessa época, mas era conhecido como excelente orador, tá certo? E ele se levanta e faz um discurso que ele tinha preparado, tá certo? Ele argumenta que não tem precedente de executar romanos, tá certo? Sem um julgamento. E ele diz, o César propôs que em vez de que eles fossem executados, as suas propriedades fossem confiscadas e eles fossem presos em cidades da Itália que fossem escolhidas pelo próprio Cícero, tá certo? Para que eles fossem mantidos ali até que as tropas do Catilina fossem derrotadas. O Júlio César, que era um bom orador, começou a convencer muita gente a ficar do lado deles, tá certo? Só que aí entra o terceiro discurso dessa história, né? O terceiro discurso é do Catão, o jovem, né? É, o Catão, o jovem, que a gente já conhece, né? Uma daquelas 9 figuras do episódio anterior, ele era um estoico, né? E era um cara que representava os valores tradicionais da República Romana, tá certo? E ele reprova é, 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 o César diretamente. E isso, o Catão, inclusive, insinua que o César, o Júlio César, tivesse conexões com essa conspiração, tá certo? De arruinar. E ele diz que ele iria, o discurso do Catão diz que o Júlio César vai arruinar a República com palavras brandas e com medidas moderadas, tá certo? Então, o Catão, ele consegue fazer com que os senadores, a maioria, vote a favor da execução dos conspiradores, tá certo? Tem um episódio até engraçado no meio dessa história. Durante essa, esse discurso do Catão, o Júlio César, recebe um bilhete ali no Senado. E o Catão vê e diz assim: esse bilhete aí é incriminando você com os conspiradores. Diga, leia para nós que bilhete é esse que você recebeu aí. Aí o Júlio César diz: não, Catão, deixa para lá, não deixa esse bilhete aqui, é pessoal. Aí o Catão: não, você tem que ler aí que você recebeu aqui na hora que eu estava falando, diga o que é. E, para surpresa de todos, né, era uma carta de amor, tá certo? Da irmã do Catão, a Servília, que diria que tinha sido seduzida pelo Júlio César e tinha mandado um bilhete ali para ele, para se encontrar com o Júlio César depois, né? O Catão que lê, que recebe o bilhete, joga ele de volta para o César e diz assim: pega esta coisa, seu bêbado, né? E vai ser sedutor por aí, né? Por conta dessa história, dizem que a Servilha, irmã do Catão, ficou muito mal falada em Roma, tá certo? É, apesar do argumento do Júlio César pela clemência e pelo processo legal, né? O fervor do Catão acabou prevalecendo e o Cícero, temendo uma possível tentativa de resgate, né, dos partidários do golpe, né, manda executar os conspiradores. Detalhe: entre esses 5 conspiradores está
o pai adotivo do Marco Antônio, tá certo? E a gente vai ver no decorrer dessa queda da República que o Cícero vai pagar muito caro por essa decisão que ele teve de mandar executar essas pessoas. Outro detalhe dessa execução é quando o Cícero sai da prisão onde eles foram executados, né, as pessoas estão lá esperando para o Cícero dizer se eles já foram executados ou não, se eles estão presos ou se eles estão vivos. E o Cícero usa uma expressão latina, que em português é como se ele dissesse assim, eles viveram, tá certo? Ou viveram no passado, né? Então eles não vivem mais. Os romanos eram muito supersticiosos, como a gente sabe, eles não gostavam de falar da morte, né? Então eles dizem assim, eles viveram e já não vivem. Enquanto isso, o Catilina entrou já de acordo com as suas tropas lá, suas tropas que são tropas populares, né? Lá na Etrúria, ali no norte de Roma, né? Mas ele é cercado por dois cônsuls, né? Com legiões profissionais romanas e eles não têm a menor chance, tá certo? A verdade é que eles não têm a menor chance. O Saluste, ele conta que o discurso do final do Catilina junto com as suas tropas, foi muito forte, foi um discurso muito forte. Eu vou ler aqui só uma pequena parte desse discurso, que ele diz assim, e você vê no discurso que o Catilina já mais ou menos sabia que eles iam perder, tá certo? Que eles não tinham mais chance contra duas legiões, né? Sendo atacado por dois lados pelas legiões. E ele diz o seguinte: quando considero seu caráter, companheiros soldados, e reflito sobre as conquistas passadas, eu tenho grandes esperanças de vitória. O seu espírito, a sua idade, a sua virtude me encorajam. E a nossa necessidade também, que até inspira os covardes na bravura, pois a estreiteza da nossa posição impedirá que o número de inimigos nos cerque. Mas se a sorte invejar o seu valor, tenha certeza de que não cairá sem vigar o inimigo. Não se deixe capturar e abater como gado, mas lute como homem e deixe para os nossos oponentes uma vitória sangrenta e triste. Então você vê que o Catilina provavelmente no final sabia que ele ia ser derrotado. Inclusive, há outro detalhe que eles contam é que o Catilina, dois detalhes. O primeiro é que ele manda soltar os cavalos, né? Para que as pessoas não pensem que ele vai fugir de cavalo. Né? E a segunda coisa que mesmo os inimigos do Catilina dizem é que nessa batalha final ele lutou até a morte, tá certo? E um detalhe, né, que os romanos sempre admiram é que ele não tinha nenhum ferimento nas costas, né? Porque o ferimento nas costas mostra que você se virou e tentou fugir, tá certo? E o Catilina ficou ali até o final. Então, no final, o próprio Salluste, que é o historiador romano, ele diz que nesse último momento o Catilina ele retomou a sua figura de homem patrício, né? De homem corajoso, homem romano nobre, né? Então, esse foi o fim da conspiração do Catilina. Foi uma conspiração que não deu certo, obviamente. A República continuou por conta do Cícero, né, que segurou ali a onda. Mas foi um momento crítico para a República. Né? Ele destacou os perigos representados pela ambição desesperada de pessoas, né, e as profundas divisões dentro da elite política. O dramático debate no Senado, colocando o persuasivo Júlio César pelo processo legal contra a inflexível exigência de retribuição do Catão, decidiu finalmente o destino dos conspiradores. Né? Esse evento cimentou a reputação do Cícero como salvador da República. Ele foi, inclusive, chamado por essa época como pai da pátria, né? Pai da nossa pátria. Mas os métodos utilizados permaneceriam um ponto de contenta nos anos seguintes e nas próximas décadas. Né? No próximo episódio, a gente vai saber onde é que estava o Pompeu. Porque você deve se lembrar que por esses anos, o grande líder militar de Roma era o Pompeu. E por que ele não aparece nessa história? A gente vai descobrir no próximo episódio onde é que estava o Pompeu liderando tropas fora de Roma. Né? Obrigado por ouvir mais um episódio e a gente se encontra.